É isso aí, Abel. Mais uma noite. Mais uma noite. Queria agradecer todo mundo que está conosco aí no nosso 57º episódio do nosso Pod Plus, um podcast de saúde e bem-estar. Sempre uma alegria estar dividindo os nossos convidados, aprendendo com eles, batendo um papo com eles, né, Abel? Você sabe que a semana passada eu tive um retorno de uma das nossas ouvintes e ela falou: eu fico aguardando a terça-feira porque eu aprendo sempre. E eu bato palma, é uma senhorinha de idade, ela é assídua no Pod Plus. Ela falou: olha, eu fico esperando terça-feira, esse momento, porque eu quero aprender. Você sabe que eu tenho algumas pessoas que falam exatamente a mesma coisa. Muito legal isso. Terça-feira estão esperando, e sempre ao vivo. O Elando ao vivo, que é uma coisa que vocês sabem, a gente está de vez em quando pensando em não fazer totalmente ao vivo, fazer um pré-gravado, mas perde um pouco o elan. Perde. O ao vivo é sempre muito interessante. É interessante essa participação. E aproveitando o gancho da interação, né? Não esquecer de dar o like, né, Piaz? Dar uma alavancada no canal. Se inscrever no canal. Quase compartilhar. Vamos chegar aí 5 mil organicamente, rapidamente. Né? É fundamental que vocês deem o like para que isso vá a outras pessoas, que vocês compartilhem o nosso canal, que vocês possam divulgar entre os seus amigos, para que o canal tenha esse crescimento de uma forma mais forte, né? Você sabe que o YouTube já entrou em contato conosco como o primeiro podcast de saúde nesse formato, nesse videocast. Existem outros podcasts de saúde, mas no videocast nós somos o primeiro YouTube Brasil, que é uma coisa, parabéns. Estamos aí, Ô, Abel, estamos aí. Agradece o nosso patrocinador. Temos que agradecer a GCA, como sempre, pelo patrocínio, pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho. GCA, muito obrigado. Estamos juntos aí mais um ano. E hoje, Piaz, temos um convidado muitíssimo especial. Hoje, eu achei que o nosso convidado não ia chegar. Será? Porque eu olhava nas redes sociais dele, ele estava lá no Xingu, eu falei, não vai chegar, não vai dar tempo dele chegar. Eu fiquei preocupado também. Eu fiquei preocupado, mas eu queria agradecer e apresentar a vocês, Dr. Marcos Menezes. Marcos, é uma alegria tê-lo você conosco, de poder bater um papo, aprender, discutir, se divertir nessa 1 hora de programa. O Marcos é médico, radiologista, intervencionista, uma especialidade que acho que vocês não conhecem muito, nem nós conhecemos. Estamos aqui conversando sobre esse assunto. Vamos aprender hoje muito sobre isso. Marcos, muito obrigado. É um prazer estar aqui, sabe? É o primeiro podcast que eu participo, então eu sou um estreante nesse ambiente, né? Mas tá muito, vamos se divertir, acho que esse é o propósito, se informar e se divertir aqui, né? É isso. Ô Marcos, fala um pouquinho pra gente não se perder, assim, você é médico, radiologista, e me fala um pouco qual que foi a sua decisão de virar um médico radiologista intervencionista e o que é a radiologia intervencionista? Eu sempre falo, né, que muitas vezes é a vida que vai levando a gente nos caminhos e não somos nós que decidimos, né? É interessante. Então, eu, por exemplo, na faculdade, a minha primeira ideia era ter feito cirurgia. Aí eu prestei a residência e não passei, por uma questão de entrevista na época. E aí fui fazer radiologia. Mas acho que eu tinha esse espírito cirúrgico. Você tinha esse viés do cirurgião. Aí eu tive a oportunidade de montar, o professor Giovanni, na época, pediu para eu montar o serviço de radiologia de emergência. Foi o primeiro serviço de radiologia que faz diagnóstico, né, faz exames, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E aí, nessa vivência do pronto-socorro, como a gente tinha equipamentos que não tinham uma agenda, e vendo aqueles pacientes que muitas vezes ficavam esperando e naquele volume enorme que tinha ali, a gente começou a fazer procedimentos onde, naquela época, para você drenar uma coleção, por exemplo, se você tem no tórax ou no fígado, você tem um abscesso, né, que é uma coleção de pus no fígado, se tinha que operar. E a gente começou a colocar um dreno nessas coleções, que é uma conduta, né? Guiado pelo ultrassom. Guiado pelo ultrassom. Então você, na verdade, vê a lesão e consegue, através do ultrassom, da tomografia, colocar uma agulha, um dreno, o que quer que seja lá, né? E isso é resolutivo, então você não precisa mais do corte para isso. Nessa época também, eu estou falando isso não faz muito tempo, a gente está falando de 98, né? Muitas vezes se operava para fazer um diagnóstico de câncer, né? Então a gente começou a colocar uma agulha e tira um fragmento. Então essas são coisas que a radiologia intervencionista faz. Mas voltando um pouco ao que é a especialidade, né? A especialidade é uma especialidade nova, por isso que eu acho que ela é pouco conhecida. É uma especialidade que nasceu na década de 60,
onde o Charles Dotter, um americano considerado o pai da radiologia intervencionista, ele faz o primeiro procedimento que foi, nessa época, por exemplo, a radiologia ela fazia o diagnóstico de arteriografia. Então, você injetava o contraste, colocava um catéter, injetava o contraste na artéria para fazer o diagnóstico de que aquela artéria estava obstruída ou ela estava quase obstruída, e aí o paciente ia ser operado. Sim, né? sim. Então ele, pela primeira vez, além de fazer o diagnóstico, ele coloca um balão dentro da artéria e dilata aquela artéria num paciente que tinha um pé, uma doença diabética. Ele ia ter que ser amputado. E ele coloca esse balão, dilata e volta a perfusão daquele membro. Então, que ano foi isso? 67, 66. Então, é uma especialidade recente. Né? Então, ela nasceu primeiro nesse ambiente do vascular, tanto que o símbolo da radiologia intervencionista criado por Dotter era um encanador, eram ferramentas de encanador. Desentupir o cano. E nesses anos todos houve uma explosão de procedimentos e particularmente o que eu atuo e que houve um grande crescimento nos últimos anos com o uso de ultrassom e da tomografia, você consegue acessar essas partes do corpo. Então você consegue colocar agulha, consegue colocar drenos e outras questões terapêuticas que você consegue fazer. Né? Então houve um grande crescimento, então a gente atua de uma maneira transversal na medicina. Então eu não atuo só, vamos dizer, o urologista ele atua no rim, na parte urológica, sim. O cirurgião de tórax no tórax. A gente sim. consegue fazer isso de uma maneira linear. Eu tenho procedimentos no tórax, procedimentos no abdômen, procedimentos no crânio, procedimentos... Marcos, tem muitos alunos que nos assistem, muitas ligas de medicina. Quais são os pré-requisitos para se tornar um radiologista? Depois que você termina a faculdade, qual que é o caminho a ser seguido? Sim. Então, a radiologia intervencionista é uma especialidade que são 2 anos de formação. Para você, hoje, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, que é a que regula o título de especialista, são 2 anos de especialidade. Ela credenciou em torno de 21 a 22 centros formadores no país. E para você entrar nesses centros formadores, que são os centros credenciados pela sociedade, você tem que ter feito ou 3 anos de radiologia ou ter feito cirurgia vascular. Então, os cirurgiões vasculares ou os radiologistas prestam a prova e entram para mais 2 anos de treinamento. Entendi. Ô Marcos, só para eu entender assim um pouquinho essa dicotomização dessa especialidade. Eu sei que, por exemplo, o cirurgião vascular ele vai tratar uma aorta que está com problema, ele coloca através de uma punção sei lá, femoral, que para quem não está acompanhando, pega uma arterinha na perna, vai lá e trata uma aorta abdominal e coloca um stent. Entendi. O cardiologista vai lá, pega uma outra artéria e coloca o stent no coração. Aí tem o hepatologista que vai lá e faz uma drenagem bilodigestiva, não sei o que, estou chutando, intrahepática. Quer dizer, então assim, tudo isso podia ser feito por radiologista intervencionista, não especialista. Como é que está hoje, assim, no Brasil e fora? Tipo, você falou que você realmente não é horizontal, né? Quer dizer, você é horizontal, não é vertical. Fora é assim também? Como é que funciona para eu entender quem faz o quê? Então, a intervenção, a radiologia intervencionista, ela nasceu dessa maneira. Então, hoje, há uma complexidade cada vez maior e uma gama cada vez maior de procedimentos. Né? Então, dificilmente um profissional vai fazer tudo, domina toda essa gama. Né? Tanto que, por exemplo, eu não faço a parte vascular, eu faço só a parte que a gente chama de percutânea, que já é um mundo de procedimentos. Né? Então, há essa tendência. Então, você tem na sua formação, você tem uma formação geral, mas aí na prática você acaba se focando em uma área de atuação. Né? O que eu acredito e o que é a tendência que está fora? A gente está cada vez mais atuando muito em oncologia, como especialidade, onde a gente atua mais, e cada vez mais, mesmo nessa área de oncologia, o radiologista intervencionista também está se especializando. Então, porque você tem que ser, na verdade, um médico cuidador, um médico que trata a doença com o seu arsenal. Então, é difícil você entender de câncer de pulmão, de câncer de rim, de fígado, de mioma, de próstata, de várias coisas. Então, cada vez mais eu, por exemplo, faço oncologia, eu não faço as outras coisas, e eu acho que a tendência
você é um radiologista intervencionista que é focado em abdômen, ou às vezes até mais. Por exemplo, no Memorial Sloan Kettering em Nova York, a maior parte dos radiologistas intervencionistas de lá, eles conseguem se focar assim, tem um que é tumor coloretal, o outro é para tumor renal, o outro é de pulmão, o outro é em sarcoma, eles têm até esse tipo de especialização. Para a gente não perder, Marcos, desculpa, Abel, fala para mim, por exemplo, no câncer coloretal, o que faz a radiologia intervencionista? Então. O que faz? Tipo, só para rapidinho, para a gente entender isso. Em oncologia, nós atuamos em 3 frentes, eu acho que é importante. Primeiro é uma frente diagnóstica, né? Então, hoje, para você tratar câncer, você precisa diagnosticar. Então, você precisa ter material, nenhum oncologista vai dar quimioterapia se não souber exatamente o câncer. E não é nem só o tipo, né? A gente hoje tem que ter toda uma parte de imunogenética, você tem que saber que tipo, subtipo do câncer para você fazer o tratamento específico. E muitas vezes, no meio do tratamento, há uma transformação daquele tumor e você precisa rebiopsiar. Então, o radiologista intervencionista, ela biopsia, tira material para diagnóstico. E hoje, com as técnicas, a gente consegue colocar uma agulha praticamente em qualquer lugar do corpo. Lugares bem complexos, a gente realmente consegue, e tamanhos pequenos. A gente consegue até biopsiar um nódulo no pulmão de 0,5 centímetro. É bastante preciso isso e seguro, né? As técnicas evoluíram nesse sentido. Uma outra atuação nossa é na parte de paliação do paciente oncológico. O paciente oncológico também é aquele paciente que já não tem, já tem uma doença avançada e você quer, na verdade, dar qualidade de vida para ele. Então, tem técnicas de retirar líquidos, por exemplo, tirar líquidos do tórax, do abdômen, técnicas de dor, para você fazer bloqueio de nervo, então, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E nós temos técnicas que são terapêuticas. Então aí você tem uma gama grande de técnicas, onde eu tenho hoje a possibilidade de colocar uma agulha guiada por imagem precisamente dentro de um tumor. E essa agulha, eu tenho agulhas que congelam o tumor, tenho agulhas que cozinham o tumor. Então, que congela, eu consigo fazer uma bola de gelo, eu vejo essa bola de gelo, essa bola de gelo não é um gelo de geladeira, é um gelo que vai a menos 150 graus, e nessa temperatura eu tenho destruição de qualquer tecido. Eu tenho uma agulha de micro-ondas, que é o mesmo micro-ondas que a gente tem na cozinha, só que ele, de uma maneira localizada, ele eleva a temperatura e cozinha o tumor. Marcos, só para a gente entender, no fígado é muito comum aqueles metástase hepática, que vai para cirurgia. Já vi fazer patectomia parcial para retirar essa metástase hepática. Se faz isso no fígado? Tipo, você entra com uma agulha e congela, isso funciona? Funciona. O que impactou, assim? O que foi uma coisa que mudou? Que não se opera mais para tirar esses nódulos? Não é que se não se opera mais, né? Todas essas técnicas, quando elas chegam, elas não é que elas substituem o que estava aí, né? Eu acho que essa é a beleza e a arte médica, né? A gente, na verdade, tem um nicho específico, tem um paciente que vai poder se beneficiar dessa técnica, né? Então, não é que você não opera mais a metástase hepática, por exemplo. Pelo contrário, ainda é o tratamento standard. Mas aquele paciente, por exemplo, que já operou, já não tem uma reserva hepática, ou aquele paciente que tem uma lesão pequena no meio do fígado, que para conseguir tirar aquela lesão, você teria que fazer uma hepatectomia direita, por exemplo, você pode fazer essa técnica. Então, essas técnicas ablativas, que a gente chama, elas servem para pequenos volumes de doença, não para volumes grandes. Então, se você tem muitas metástases volumosas, a cirurgia com certeza é melhor. Às vezes você tem uma lesão pequena, de até 3 centímetros no meio do fígado, você teria que fazer uma cirurgia muito grande, a ablação pode ser uma opção. Numa fase inicial. Isso. Ou, às vezes, quando você já não tem reserva hepática, já operou, apareceu a metástase de novo, né? No pulmão a mesma coisa. Então, hoje, cada vez mais a cirurgia na área oncológica, ela tem ido pela questão de preservação de órgão, preservação de função, né? Então, não adianta você ser radical ou muito agressivo, porque você precisa preservar o órgão. Eu acho que nisso essas técnicas elas têm crescido e se posicionado bastante. Marcos, nos hemangiomas hepáticos, tem algum tipo de tratamento que vocês têm feito? O hemangioma é uma lesão benigna. Mas quando começa, às vezes alguns começam a crescer, a se desenvolver, tem algum tipo de a gente tem algumas embolizações, mas são casos bastante... o que realmente cresceu e se estabeleceu, por exemplo, é no tratamento do tumor primário hepático, o hepatocarcinoma. Tanto que no último guideline de Barcelona, que é a bíblia de tratar esses tumores,
a ablação por radiofrequência ou micro-ondas ficou igual à cirurgia. Olha que interessante. Nos mesmos, em tumores pequenos e precoces. Então, hoje, operar ou ablar tem o mesmo resultado. Né? Ô, Marcos, eu estou pensando aqui. Olha, vamos imaginar um tumor hepático, uma metástase hepática. Aí você pode fazer a cirurgia, você pode fazer a ablação através de radioguiada, ou você pode fazer uma radioterapia também. E aí, quem que vai indicar isso? Isso. Então... É oncologista clínico? Quem que vai, tipo assim, porque se passar na radiologia, falar, a radiologia, aí se passar na terapeuta, é multidisciplinar. Passar pelo Samir, também fala, radioterapia, quem então, que vai indicar isso? Por isso que eu acho que o importante hoje, para o melhor tratamento do paciente, é você entrar num grupo multidisciplinar, né? Onde você tem um oncologista, tem todo esse grupo e eles estão... Porque é muito uma questão, não existe só um tratamento ou outro. Eu acho que é justamente a personalização, né? Para aquele paciente, para aquele momento do paciente, para aquele localização, para aquele tamanho, para aquela condição clínica. Então, é um monte de variáveis que estão sendo ali colocadas para você escolher entre uma ou outra. Né? A gente observa, né, que o tratamento oncológico cada vez mais é personalizado, né? E nessa equipe, o maestro da equipe é o oncologista. É o oncologista. Acho que ele ele coordena tudo. Agora, isso com certeza é assim, tecnologia dependente, né? Sim. Ou seja, aparelho dependente. Com alto custo ou não? Como é que eu vejo assim, como eu participei desde o início disso, né? O primeiro problema era acesso à tecnologia, então ambientes próprios para isso. Mesmo quando eu entrei no Ciro, a gente tinha que fazer isso no meio do diagnóstico. Hoje nós temos uma área específica que funciona, na verdade, como um centro cirúrgico lá na radiologia, equipado com vários equipamentos, né? Então, acho que isso houve uma melhora importante nesse sentido. Esses materiais são importados, eles têm alto custo, mas se você for comparar muitas vezes o custo cirúrgico com esse, é mais barato você fazer esse tipo de procedimento, né? Porque além da questão da menor invasividade, o paciente, ele normalmente assim, ele fica um dia internado e vai embora. Eu recentemente tratei um tumor renal num paciente de 88 anos que tinha um tumor de 4 centímetros. Ele fez o procedimento num dia, no outro dia ele foi embora. E já estava bem, estava querendo... Quer dizer, uma nefrectomia, ou sei lá o que seria o tratamento, encadearia um tempo de internação muito grande. Essa tecnologia é uma tecnologia cara, né? Não são todos os hospitais que têm. Sim. E os pacientes de SUS têm acesso a esse tipo de tratamento? Não tem. A gente tem... Eu faço muito esse esforço no ICESP. O ICESP tem esse tipo de tratamento. Eu acho que é um dos poucos de SUS que tem como rotina e também serve de centro de treinamento, né? Então, quando eu comecei nessa jornada, eu acho que para mim foi muito importante, assim, não pode funcionar só comigo, né? Então, eu me dediquei bastante à questão de formar. Então, hoje tem pessoas formadas e muito bem formadas por todos os lugares do país, em todas as capitais, e isso tem crescido. A própria sociedade, a Sobrice, que é essa sociedade de radiologia intervencionista, apoia. Você que fundou, Marcos, a sociedade? Não, eu fui presidente. Foi presidente? Ela é uma sociedade que tem aí seus 25, vai fazendo 25 anos. 25 anos de sociedade já. Interessante. Isso que você perguntou é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, na realidade, a gente, muitas vezes, quem está nos acompanhando, e a gente percebe que a gente habitualmente tem uma medicina muito diferenciada. Até os convidados que nós trazemos aqui, que a gente tem a felicidade de conhecê-los. Mas a gente sai um pouquinho, né, desse nosso núcleo aqui de Sírio-Libanês, de AIS, tem outros grandes hospitais de São Paulo. A gente se perde pelo Brasil muito grande, que não tem essa tecnologia, né? Mas acho que faz parte, como o Marcos falou, dele ser um centro formador desses especialistas. O que é está faltando, Marcos. Né? Com certeza falta. Ou seja, é uma área aberta para essa... Isso, eu acho que, por exemplo, pessoal de graduação, que nos assiste, eu acho que é uma área que só tende a crescer porque ela traz vários benefícios, né? Tem no final, o menor custo, tem menor invasividade, menos tempo de internação, menos morbidade para o paciente. Eu acho que isso aqui não tem. E o que está acontecendo é assim, a evidência científica tem mostrado esses resultados, né? Então, hoje, como eu te falei, comparar ablação de hepatocarcinoma e cirurgia, os resultados são os mesmos em determinado tamanho. E rim é outra coisa também. Então, tumores menores do que 4 centímetros hoje,
a literatura mostra que os resultados são muito semelhantes entre cirurgia e esse tipo de tratamento, né? Então, há uma tendência de se estabelecer como o tratamento standard, na minha opinião. E, Marcos, assim, é uma tecnologia específica, como o Piazza bem colocou, né? Ela é dependente de tecnologia. E eu penso que assim, a associação de imagens, ela está sendo muito usada? Vocês fazem? É o futuro? Como associar tomografia, ressonância? Não, na verdade a gente usa a imagem para fazer o procedimento, né? Mas hoje também a gente usa fusão de imagem, então se junta a imagem do ultrassom com a tomo com o ultrassom. Loucura, então eu sempre falo que mínima invasividade, máxima tecnologia. Sempre essa é um caminho aí a seguir, né? Mas se consegue fazer muita coisa também com ultrassom. Então eu acho que você tem que adequar também. Eu acho que esse tipo de solução não é uma solução para estar em todos os lugares, né? Eu acho que você tem centros que você tem que drenar, porque ninguém vai ficar muito bom nisso fazendo um procedimento uma vez a cada... Então você consegue profissionais que façam isso com frequência, obviamente eles vão ter melhores resultados, né? Então eu acho que esse é um outro aspecto. E a questão do SUS eu acho que é importante. Hoje, mesmo o convênio, muitos desses procedimentos não são cobertos pelo convênio. Então, a gente tem uma briga aí com a ANS de colocar esses procedimentos no rol, e acho que já temos 2 procedimentos no rol e a ideia é colocar mais, né? Mas ainda tem muito essa resistência. Isso não é interessante. Vários procedimentos não são cobertos pelo porque são novos e há uma resistência de colocar novos procedimentos. Isso é em todas as especialidades. Você veja que paradoxo interessante. Ele acabou de colocar que assim, o resultado é o mesmo ou até melhor, com um custo mais baixo de internação, menos agressão para o paciente, né? Não entendo por quê que os convênios... não abraçam, né? Geral, não na cirurgia geral, na cirurgia geral, né? É interessante como as medicinas... As operadoras, né? Operadoras não prestam atenção nisso. Até tem um aspecto interessante que operadoras que são verticalizadas, elas já perceberam isso e têm estimulado, apesar de não ter cobertura pelo rol, que elas cobrem isso, entendeu? Que no fundo barateia o tratamento. Barateia, principalmente na população idosa. Né? Ô Marcos, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando na radiologia. A radiologia, ela teve uma época que era assim, se diferenciava muito quem fazia ultrassom, quem fazia tomografia, e o bambambam era quem fazia ressonância. E até o salário, eu lembro que era diferente. Quer dizer, o cara do ultrassom ganhava R$500, o cara da ressonância ganhava 60, era um absurdo. Hoje parece que isso sumiu. Até pelo contrário, acho que o ultrassom agora está mais... Isso que eu vou te botar. Agora o ultrassom, os médicos que faziam tomografia que se sentiam mais... hoje estão voltando para o ultrassom, porque o ultrassom está pagando mais. Por quê? Porque o ultrassom ele é técnico dependente e a tomografia, na verdade, você lauda. Não sei se eu acho que assim, sempre que você tem uma coisa que é muito mais restrita, né? No começo era muito difícil, você tinha um número de ressonâncias menores, um tomo e tal. Então isso, na verdade, entrou e cada vez mais hoje o laudo é um laudo e se paga por laudo. O ultrassom, na verdade, é uma coisa mais artesanal. Isso, né? Tem essa sensação. Então, hoje eu acho que assim, não é que se ganha muito mais no ultrassom, acho que se ganha igual. Tá. Né? Um período que se você faça tomo ressonância, você vai fazer... Igual. E a especialidade, na verdade, ela caminhou por um outro lado, não por você fazer tomografia, ressonância e ultrassom. Antes até tinha isso no começo. Hoje é muito mais pela região anatômica. Especialista em mama, em abdômen, em tórax, porque aí você abarca todas as patologias que envolvem aqueles... É interessante isso, né? Porque houve uma evolução muito grande dos equipamentos de ultrassom, né? Eu acho que isso... Eu tenho um amigo, fazer diagnóstico precoce de câncer de pâncreas, por exemplo. Fazer isso com ultrassom é difícil. É muito difícil. É complicado. Mas eu tenho um colega nosso médico, colega fez ultrassom... De rotina. Tipo... Ele tinha um tumor pequenininho que o colega fez no ultrassom dele. Salvou a vida dele, cara. Então, isso aqui é assim. Mas e ultrassom, eu vi você agora no Xingu com ultrassom portátil, que deve ser uma excelente definição. Não sei. Não deve muito. Não perde nada. Quer dizer, imagina que você faz diagnóstico absurdo. Eu achei interessante você fazendo ultrassom com o paciente deitado na rede. Foi muito interessante, foi a primeira vez que eu fiz. Quando você mexe o ultrassom, o paciente não mexe junto? Não, mas a posição foi muito interessante.
Isso foi uma experiência muito interessante para o Xingu com tecnologia, né? Porque eu acho que você ter a ancestralidade da Oca, né? Daquele ambiente primitivo ou ancestral, vamos dizer, e você ter a tecnologia, a alta tecnologia, parece que são dois mundos que se chocam, mas não, eu acho que eles têm muita conversa. Né? Eles complementam. Eles têm muita conversa, eu acho que cada vez mais que a gente fica nessas interfaces, assim, são interfaces bastante produtivas, sejam qualquer. Para mim foi uma experiência muito interessante, assim, de ideias, de revisão de conceitos mesmo para mim, e eu acho que surgiram muitas coisas interessantes ali. Mas você teve que improvisar muito, não? A gente tem que improvisar porque a gente está acostumado no ambiente de ultrassom, você entra numa sala refrigerada, escura. Você tem isso, não, de repente você não tem nada. Você faz. E também eu acho que assim, você está ali querendo uma resposta, você não está ali fazendo um exame, Sim. Você quer, na verdade, uma resposta, tem uma dor, tem uma coisa, então você é muito mais objetivo. Achou alguma coisa, tipo, que durante esse exame você achou algum índio lá que tinha alguma coisa e você falou, precisa tratar rápido, ou tipo lá, um aneurisma que estava quase roto? Não, eles são muito saudáveis. São muito de uma saudáveis, maneira geral. Eles têm muita dor abdominal, que eu acho que tem a ver com verme e tal. Algumas pedras na vesícula, poucas. Eles têm muito baixa, a questão oncológica é baixa, acho que eles são muito pouco câncer, de uma maneira geral. Interessante. Me chamou a atenção... Multifatorial, né? Multifatorial, mas é induzido pela Me chamou a atenção a questão de aumento de gordura hepática, a estetose. Porque, na verdade, houve uma mudança de acesso à alimentação, né? Então, o índio, ele comia normalmente biju e peixe, e agora ele acessa açúcar, outras coisas. E isso está tendo uma repercussão de esteatose hepática. Né? Você vê que interessante, a alimentação. A alimentação aquele programa, não sei, acho que é da Discovery, não sei o que é. Você é o que você come. Você é o que você come. Agora, outra coisa que eu acho interessante, a gente estava falando de tecnologia, né? Principalmente para o pessoal da graduação, eu acho que todo médico vai ter que ter um treinamento básico em ultrassom. Isso né? que eu ia falar. Eu ia falar hoje a especialidade, nossa especialidade. É o anestesista fazer uma punção aqui, para saber se tem um líquido no abdômen, serominha na mama. Injetando gordura intramuscular. Ou até hoje em dia para fazer... Ou mesmo na hora de você fazer a lipo, você saber aonde que estrutura que você tem, então, entendeu? Eu ia perguntar exatamente isso. O que vocês acham isso, assim, de várias especialidades estarem usando ultrassom para melhorar suas performances? Eu acho que é uma ferramenta propedêutica e terapêutica, que você vai usar de uma maneira específica, né? É diferente assim, para você se formar como um ultrassonografista, você tem anos para você se formar como aquilo. Mas para você usar essa ferramenta especificamente para um uso uma área sua específica, eu acho que não. Os preenchedores, estão usando para fazer preenchedores fáceis, eles estão usando. Hoje tem ultrassom no iPhone, né? Você compra um negocinho, você põe aqui, probizinho, você para coisas logicamente, coisas básicas. Isso a gente chama, na verdade, de ultrassom point of care. Eu até estou envolvido num projeto que a gente está querendo... Perdão, como chama? Point of care. Point of care. Então você, por exemplo, você vai ver líquido no abdômen, você é treinado para... para aquilo lá, né? Você não arboriza, você só vê aquilo lá. E um dos projetos que eu estou, por ter experimentado aí nessas áreas remotas, é justamente de treinar profissionais, porque lá você não tem ninguém, né? Hoje com esses aparelhos, você pode estar lá no meio da floresta e um paciente, por exemplo, teve um acidente. Você vê se tem líquido ou não e transferir rapidamente esse... E esse aparelho é caro? Esses aparelhos que a gente diz point of care, que seriam praticamente como um estetoscópio, estariam na faixa hoje, acho que de em torno de uns 30 mil reais, mais ou menos. Não é barato, mas é acessível. Você pegar um cliente, deve ter brigas de arma de branca, né, nessas tribos. Quer dizer, você pega um cara que teve uma perfuração abdominal, uma branca, ver se tem lesão, ver se tem líquido. Uma das coisas que foi muito, assim, marcou para mim foi uma experiência que eu tive no Tapajós em grávidas, porque as grávidas nessas populações, o que acontece? Elas não acessam, elas passam o pré-natal sem fazer exame. E a gente fez um pré-natal e tinha uma placenta prévia. E aí ela foi... se ela tivesse entrado em parto, ela ia morrer. Né? Então, às vezes uma coisa pequena
é transformador. Como é o parto lá? É parto só natural ali ou não? Ou elas vão para ambiente hospitalar? Varia pra cesárea? muito. Desses lugares remotos, eles acabam fazendo parto lá mesmo. Lá mesmo. Né? E o cacique participa? Tipo, ou existe mais essa... Não, eu não vi. Eu não tenho ideia. Como chama aquele outro lá? Não é cacique, o pajé. Pajé. Ele interfere nas suas Não, eu acho que são diagnósticos? as próprias mulheres que fazem, mas eu Não chegou a conviver. Não, eles respeitam muito essa questão, entendeu? Essa questão eles respeitam muito, né? Mas vamos voltar à radiologia intervencionista. Vamos. Porque é interessante. Então, a minha Ele pergunta... estava quase chegando no cachimbo da paz. Não, mas a minha pergunta foi baseada nisso. Porque a radiologia intervencionista, ela mudou, né? A radiologia, assim, o próprio residente hoje tem um interesse grande. Sim. Até pela questão de procedimento, de ser uma área mercadologicamente boa, né? Eu, pessoalmente, para mim, o meu caminho em direção à intervenção foi porque eu sentia falta do paciente. Né? Eu acho que... Até a sua veia cirúrgica. Mas eu acho que a radiologia intervencionista ela trouxe para mim o paciente. Então eu sou uma pessoa que me envolvo bastante com o paciente, faço follow-up desses pacientes. Então você tem esse... Para mim fazia falta não ter o contato com o paciente. Ô Marco, aquelas obstruções que a gente antigamente, como chamava aquela cirurgia? Que eu esqueci agora, do fígado não, do pâncreas, você me falou como se faz a drenagem, a cirúrgica... A GDP. Floração de vias biliares? Não, a GDP é o tratamento. Mas aquele quando não era tratamento, era só... Você drenava só o líquido biliar, era... Esqueci o nome agora. Quando você fazia um bypass para a pessoa não ficar amarela. Como chamava aquela cirurgia que se fazia, que você abria e fazia uma... Bilho digestivo. Bilho digestivo. Essa era a palavra que eu queria lembrar. Hoje se faz isso através de um tubinho ali na... Você consegue desobstruir, passando stent, tem várias técnicas. Isso é vocês que fazem? Isso. Ou é a endoscopia que faz? Também tem, às vezes a gente tem uma técnica de rendezvous, que o endoscopista vem e vem por trás e aí você consegue... Trabalham juntos. Né? Marcos, você falou de um tema que eu acho extremamente interessante para quem não... Tratamento da dor. Hoje a gente vê muitas pessoas com dores crônicas, muitos atletas. Qual é a atuação da radiologia que você citou em relação à dor? Então tem uma gama enorme de opções hoje, né? De infiltrações, seja com corticoides, seja com analgésicos, bloqueios de nervos. Então, às vezes você tem dor lombar, por exemplo, você tem às vezes um nervo que está é uma articulação específica. Então você consegue, na verdade, ou destruir aquele nervo ou bloquear aquele nervo e ter melhoras significativas. Então há uma gama gigantesca de possibilidades. Você consegue destruir o nervo? Isso. Com o que você destrói? Você pode destruir o nervo hoje quimicamente, através com álcool, que o álcool, na verdade, ele destrói a baía de menina, é gordura, ele dissolve e você tem a destruição química. Ou por radiofrequência também. Então você coloca e queima o nervo. Por que eu te perguntei isso? Porque eu vi uma paciente que tinha hiperidrose. Uma hiperidrose assim, suava muito na região do tórax superior, axila muito e mão. E aí assim, ela estava com medo da cirurgia torácica que abriu o tórax para fazer a ablação do nervo simpático ali. Dá para fazer? Dá para fazer, né? E se faz? É um procedimento que se faz? Não tão comum, acho que é uma coisa que tá mais assim, não é tanto... Porque é interessante, né? Ou seja, você não abrir o tórax, só chegar com um catéterzinho e agora, o que eu acho uma ablação nervosa. Agora, o que eu acho que é importante, e de novo, por exemplo, a dor é uma coisa muito mais complexa do que um procedimento, né? Então, eu falo assim, quem quer trabalhar com dor, ele tem que ser um médico da dor. Que ele vai fazer uma boa anamnese, ele tem que fazer primeiro um bom diagnóstico, saber a causa da dor, porque não adianta você indicar procedimento, né? Então, eu sempre falo para os meus residentes, se você quiser entrar na área da dor, você tem que estudar a dor, saber a parte medicamentosa, saber principalmente o diagnóstico. Eu acho que dor lombar é um exemplo disso. Você saber exatamente o que está dando a dor daquele paciente é complexo. E a dor, às vezes, também tem todo um componente emocional dela. Então, então não é só a questão do procedimento em si. Porque conviver com dor não é fácil. Uma vez eu vi aquele tenista lá, como é que ele chama o brasileiro? Não, o brasileiro. Sim, o Guga. O Guga. Falar que o atleta de alta performance, o dia que ele acordar sem dor, ele morreu. Isso.
Né? Esse tipo de dor crônica que persegue, que deixa a pessoa, leva a pessoa a suicídio às vezes. Não, mutilador, né? Essa Né? dor Uma dor absolutamente. Aí é que vocês têm Atua- essa atuação. Eu, particularmente, tenho um procedimento que eu me sinto muito, assim, gosto de fazer, que é no paciente que tem câncer de pâncreas avançado. Você tem, na verdade, um envolvimento do plexo celíaco. O plexo celíaco é como se fosse um hub de nervos que toda a inervação dos intestinos vai para esse... e está junto ali do pâncreas. E quando o tumor acomete isso, a dor é uma dor muito... assim, o paciente realmente fica fora de si. Ou as alternativas são você dopar muito com altas doses de opiáceo, né, de morfina e tal, que você também acaba quase que anestesiando o paciente. E a gente tem um procedimento que você consegue colocar uma agulha guiada por tomografia. O plexo celíaco ele fica junto da aorta, praticamente um pouquinho anterior à aorta, entre o plexo, o tronco celíaco e a artéria mesentérica. Então, por trás você coloca uma agulha bem ali e injeta álcool absoluto, 40 ml. Então você destrói o nervo. E é um procedimento que você imediatamente você tira a dor do paciente. Então ele entra para o procedimento com muita dor, sai do procedimento sem dor. Ele fala assim, mas o que aconteceu? Ele sai querendo te beijar, né? Ele fala assim, o que aconteceu? Assim, né? Esse é um procedimento que eu gosto Marco, muito de fazer. Muito legal. Se você fosse colocar assim, quais são os 5 mais procedimentos de radiologia intervencionista que é feito no sul libanês, por exemplo? Que se faz primeiro, segundo, terceiro, quarto? A gente quarto, faz muita biópsia. Hoje, primeira biópsia. Biópsias, principalmente de tórax, né? Então hoje você faz uma tomografia, tem um nódulo no pulmão. Esse nódulo pode ser tumor, pode ser, no nosso país, pode ser uma tuberculose, pode ser um fungo. Então, antes você ia operar e às vezes fazia uma cirurgia por uma tuberculose, totalmente desnecessária. Então, você consegue tirar... A biópsia seria o... E mesmo quando é tumor, você saber o tipo, você já orienta o cirurgião a margem, o que vai ser agressividade. Se ele tem que ser mais agressivo ou não. Né? Então, biópsia de tórax tórax é bastante comum. Procedimentos como paracentese, toracocentese, que é retirada de líquidos de pacientes com paliação, também é muito comum. E a gente faz as biópsias de uma maneira geral, é o primeiro. Viria depois esses procedimentos de paliação e os procedimentos terapêuticos ablativos. Né? E qual que é a tecnologia? É ultrassom, tomografia, ressonância? Qual que se mais utiliza para fazer os produtos? Ultrassom e tomografia. Ultrassom e tomografia. A ressonância é muito difícil porque todo o material tem que não pode ser, tem que Metal, ser de titânio, tem que ser um material específico que fica quase, mesmo em países como os Estados Unidos e Europa, é muito restrito o uso de ressonância como um método de guiar procedimentos. Entendeu? E como é que está o Brasil no cenário mundial de radiologia intervencionista? Tipo, ele está bem? Está bem. Eu acho assim, nesses ambientes, a gente não deixa... Eu fui treinar no Memória, muitas pessoas aqui já foram para fora no país. Eu acho que a gente não deixa nada a desejar a esses centros, entendeu? Tanto de acesso à tecnologia quanto de qualidade profissional e de infraestrutura para fazer esses procedimentos. Interessantíssimo. É interessante você tem um padrão porque internacional dentro de um... A gente vê que na área cirúrgica, né, o cirurgião brasileiro ele tem uma habilidade que inegável em relação na sua área também. Também, eu acho que a gente tem essa coisa do brasileiro, que a gente tem essa capacidade de se adaptar, né, a situações críticas, né? O americano, o outro, ele está preparado para fazer aquilo. Se variar, ele se perde. A gente se vira nos 30, né? A gente se vira nos 30 e consegue esses resultados. Né? Ou adapta, você não tem o catéter exato, mas você faz uma adaptação e consegue Isso fazer. Isso americano não faz. Não faz. Você não tem... Se a pista assim está faltando, só tem essa aqui, ele não, de 10, ele não 20, vira 30, essa. 40, ele não pega o calizinho e dá uma entortadinha na ponta da... Não, mesmo assim, né? Às vezes, nas terapias ablativas, eu gosto de ser muito agressivo do ponto de vista de ter margem. Então, você faz uma vez, aí eu mudo a agulha, faço mais, a gente vai mudando. Tem muitos centros que fazem uma vez, é aquilo. Se precisar, faz de novo, né? Porque a questão, aqui a gente tem muito essa questão do alto custo e querer resolver num procedimento e não no outro. Né? Tem aplicabilidade em neurocirurgia, não? Não, a neurocirurgia não. Uma coisa muito interessante de radiologia intervencionista, que recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar aqui com o ultrassom focado de alta intensidade, né? Que
Na ressonância magnética você tem um ultrassom que ele é 20 mil vezes mais, produz uma onda sonora 20 mil vezes mais intensa que o ultrassom normal, e ele é focado em um ponto. Então você consegue guiar essa onda por ressonância, naquele ponto específico a temperatura sobe. Você consegue destruir um pedacinho, né? Então isso tem indicação para tratamento de miomas, por exemplo, e mais recentemente está se conseguindo fazer isso no crânio. Então você consegue, por exemplo, em pacientes que têm tremor essencial, fazer uma talectomia sem craniotomia. Você coloca um capacete no paciente, esse aparelho faz essa onda guiada por ressonância especificamente naquele ponto, e você faz como se fosse um corte no tálamo. O paciente está acordado, o paciente ambulatorial, ele sai da máquina sem o tremor. Sem o tremor. E vai para casa. Gente, é um negócio assim, incrível. Que coisa linda, né? Isso, puxa. Bom, Marco, mas, por exemplo, AVCH lá, que as pessoas colocam aquele entope em a veinha com artéria com... Não sei o que entope, mas tipo umas coisinhas metálicas. Quem faz? É o neurocirurgião que faz isso ou é o radiologia intervencionista? Ou o vascular que existe faz isso? Dentro da radiologia intervencionista, uma área bem específica, a neurointervenção. Isso. Então, quem trabalha com neuro é muito especializado e focado nisso, né? Então, hoje, 2 grandes avanços que aconteceram com neurocirurgia, com neurointervenção. Você conseguir desobstruir a artéria. Então, o paciente que tem um AVC, você rapidamente vai no hospital, você consegue hoje entrar com catéter e desobstruir e diminuir muito. Isso é impressionante. Muito o dano dele. Então isso tem trabalhos no New England mostrando. O Círio tem isso? Tem. Quanto tempo? Quanto tempo do início do AVC? Quanto menos. No Golden Hour, a primeira hora seria. O grande problema no Brasil é o próprio diagnóstico. Às vezes a população tem que ser educada para fazer o diagnóstico rápido. Do tipo, torceu a boca, caiu, começou a falar, já saber que ela tem que rapidamente... Há uma demora de ir ao hospital com o paciente já sentindo alguma coisa, né? Quando chega, existe no próprio Círio, existe um protocolo que você passa na frente e faz todo o fluxo o mais rápido. Só para entender, é melhor a tentativa de você destruir tipo um stent, né, como cardíaco, só que cerebral, ou dar uma anticoagulação, aquele anticoagulante? Não, é muito melhor se você... Tentar o stent. Não é nem o stent, você chega lá e retira o trombo. Você aspira, retira o trombo. Você retira o trombo. E às vezes você pode injetar o dentro do Opa! Júlio entrou aqui. Eu sei, ela quis perguntar ao vivo, mas por enquanto a gente não abriu esse. Mas fala, entendi. Você tira o tronco, depois você coloca um anticoagulante na hora. A neurointervenção também consegue tratar aneurisma, que antes você tinha que fazer uma craniotomia, você consegue colocar uma mola. Isso, essa mola dentro do aneurisma. É impressionante. Se eu vi um colega que fez isso, fiquei impressionado. Ele sangrou um pouquinho, começou a sangrar, começou a ter um quadro, não sei o quê. Foi lá, colocou um monte de molinha, não teve mais nada. Saiu como se fosse uma cefaleiazinha pela irritação da meninge. É impressionante. Bacana. O que você vislumbra, Marcos, assim, que você vê assim, logo no Brasil nós vamos fazer isso vai ser assim... Tem alguma coisa que chega... Futuro não, assim, futuro próximo, futuro próximo. Não futuro muito distante. Não, futuro próximo. Você está estudando, você está treinando, alguma coisa nova. Hoje, na verdade, o que eu acho mais importante é mais acessibilidade. Acessibilidade. Eu acho que os pacientes terem mais acesso a essas tecnologias que a gente comentou aqui, né? E existe uma própria resistência da classe médica de indicar esse tipo de coisa, ou até um desconhecimento, né? Acho que existe desconhecimento. Existe um desconhecimento. Eu acho que então, isso tem crescido. Agora, o que eu tenho visto, e eu acho que vai ser a grande força motora disso, é o próprio paciente, né? Então, o paciente hoje ele está muito empoderado com informação. Então, hoje, quando o paciente... Isso eu vi muito na minha prática. O paciente tem um tumor renal. Ele vai na internet, ele pesquisa, e aí ele vê que não é só a cirurgia que é a alternativa, ele tem essa, aquela outra, e ele começa a... trilhar o caminho dele. Ele não precisa mais só ir ao médico para o médico indicar aquela ou aquela outra terapia, né? Tem paciente que te procura por causa muito das redes disso. sociais? Direto. Que vê o teu site eu falaria para você que uns 20%...
Não, na rede social, ele procura no Google. Sim. E aí ele acha, esse exemplo do tumor renal é muito comum. Ele às vezes está agendado uma cirurgia, ele procura e ele vai com outras alternativas, entendeu? Muitas vezes não é. Muitas vezes a melhor opção para ele é a cirurgia e aí eu contraindico essa terapia. Mas outras vezes não, ele pode ser e essa é uma opção dele, né? Eu até publiquei, pessoalmente, um artigo que a gente comparou pacientes que eram cirúrgicos e que fizeram opção por ablação. Os resultados foram iguais aos da cirurgia, né? Então, mas é muito interessante ver esse empoderamento do paciente. Eu acho que a chave motora e de mudança na nossa prática vai ser o paciente. E nas diferentes áreas. Acho que a plástica também tem isso. Né? Ô Marcos, me fala uma coisa. Em relação, você falou assim, 2 tumores que preocupam muito a população, que é o tumor da mama na mulher, claro que também tem homem, mas a mulher seria o mais prevalente, e a próstata no homem. Existe alguma coisa da radiologia intervencionista nesses 2 tumores que estão impactando já o tratamento? Então, eu acho que assim... Porque a gente escuta muito falar de ablação de câncer de mama, né, CA in situ, que você fazer... Mas a gente não vê isso, não, né? Mas eu acho que ainda assim, se falou muito sobre isso, até de uma maneira, eu acho, não um pouco... correta, fantasiosa, né? Até meio... Eu acho que assim, o tumor de mama, ele precisa, quando ele é precoce, ele precisa de um tratamento agressivo local, tanto cirúrgico quanto radioterápico e tal, com esvaziamento de gangue, ou seja, que nenhuma terapia se encaixa, né? A terapia ablativa no tumor de mama, acho que ela seria uma indicação para aquele paciente que já tem tumor avançado, que você quer um controle local. Por exemplo, ele já é um paciente metastático. Em vez de você fazer a metastase, fazer a mastectomia, você poderia fazer um controle local com isso, né? Porque, agora, por um tratamento curativo, eu acho que você tem que ir para a radicalidade. E quando ele já é metastático, o tumor de mama, na sua maior parte das vezes, ele é muito sistêmico e acaba tendo que ser com quimioterapia. O que a gente tem notado é que uma seleção específica de pacientes que são oligometastáticos, que se mantém oligometastático em quimioterapia, fazer controle local pode ser benéfico. Então aí as terapias ablativas podem entrar nesse nicho, entendeu? Eu tenho pacientes que às vezes operaram, daqui 10 anos apareceram com uma metástase, uma única metástase, então faz quimioterapia, segurou, aí você pode, de repente, fazer controle local nesse paciente. Mas aí, de novo, é uma seleção específica de paciente. Não é assim, para todo mundo. Em próstata, o que acontece? Eu acho que existem, hoje, cada vez mais, se a gente faz tratamento precoce, quer dizer, diagnóstico precoce, em tumores de baixo grau, existem alternativas que ainda estão para ser mostradas as suas evidências, mas eu acho que tem algumas alternativas de controle local em próstata para esses de baixo grau que pode ser interessante, mas ainda como o RAIFO, como a ablação local desses, mas ainda é bastante discutível tudo isso. Eu acho que precisa de mais evidência para se estabelecer como uma alternativa, entendeu? Aqui é só uma participação de uma ouvinte, a Cláudia Barros, ela faz uma observação, parabeniza você por toda a sua explanação e diz o seguinte, que o mais importante hoje é os médicos terem conhecimento dos novos tratamentos, coisa que a gente sabe que alguns não têm, e os convênios incluir esses procedimentos para os seus clientes. Está claro que isso é bom para os 2 lados, evidentemente que sim. Você acha que incluir para os convênios está muito distante ou não? Existe uma resistência grande dos convênios a colocar qualquer coisa nova. Sim. E eles não fazem esse... Eu acho que assim, da mesma maneira que esses grupos verticalizados entenderam e fazem uma gestão mais fina, mais eu acho que as seguradoras vão começar a ter esse tipo de gestão. Hoje, a visão deles, eu não quero colocar nada novo dentro do bar, né? À medida que ela vê que tem uma coisa... Porque ela não tira o outro. Mas não é isso, ela vai poder ter muito mais economia se ela usar novas tecnologias. Nem toda nova tecnologia vem com aumento de custo. Você sabe, hoje, interessante, hoje eu atendi 2 pacientes pós-bariátricas que chegaram para mim com mandato de segurança para fazer cirurgia porque o convênio não autorizou. Isso tem acontecido com vocês? A maior parte dos pacientes são com liminar, né? Você faz o procedimento e depois vão pegar o reembolso. Ou antes, ela entra com uma liminar e consegue fazer pela liminar. O convênio autoriza. Porque essas evidências que estão aí já não são procedimentos. O convênio muitas vezes fala que o procedimento experimental. Não.
todas essas terapias, na maior parte dos outros países, ela está dentro do rol. Ou na Inglaterra, até no SUS inglês, essas terapias são cobertas, entendeu? Ô Marcos, e assim, complicações. Existem complicações. A complicação mais frequente, o que é? É não tratar? Você, quando está pensando em ablação, ou é você, na ablação, você precisa fazer uma ablação, um congelamento, e você pegar uma arterinha. As taxas de complicação são muito baixas. São baixas. Está falando de 3% e tal. Tá. A complicação mais comum nesses procedimentos é sangramento. Eu imaginei que quando você faz essa ablação, você pegar alguma artéria. Você pode, na verdade, ter algum sangramento. Só que você já consegue parar esse sangramento também com intervenção. Entendi. Daí você entra com um catéter e emboliza aquela... Meio que já está preparado ali, entre aspas. Mas é pouco frequente. Mano, é pouco frequente. A ablação nas cardíacas que se fazem nas arritmias, são vocês que fazem? Não, isso é um hemodinamicista e é um especialista dentro da hemodinâmica. Que é uma coisa muito, muito específica. Muito específica. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, assim, na verdade, não é qualquer hemodinamicista que faz, é um cara que faz... nervinho ali, pegar... E tem toda uma complexidade de identificar onde tem que fazer, como é que é. Então, E normalmente quem faz essas ablações por arritmia só faz isso, ela não faz hemodinâmica normal, entendeu? E Marcos, entra quem? Entra você, mais um assistente? Como é que funciona? É uma equipe cirúrgica? Ou não? O radiologista ele faz sozinho o procedimento? Não, normalmente os ambientes são ambientes cirúrgicos, então você tem um anestesista com toda a infraestrutura de anestesia para isso. É muito comum a gente ter o radiologista e mais um, né? Mais um assistente. Tá, para te ajudar ali nas catéteres, alguma coisa. Ou mesmo no controle de imagem, na manipulação dos materiais. Então, é comum ter são dois. Entendeu? Tá, quer dizer, eu fico imaginando que, por exemplo, você está com ultrassom aqui, com probe de ultrassom, mexendo na agulha, é bom que tem alguém te ajudando nisso. Ou o catéter também, para colocar catéter, puxar fio guia, tem toda uma manipulação. E você se paramenta cirurgicamente. Absolutamente com... o ambiente é um ambiente cirúrgico 100%. Né? Porque assim, é interessante assim, e mais uma vez, só para a gente, né, que é quem está nos acompanhando, a gente tem vários médicos também que nos acompanham, eu acho que existe, a palavra é feia, mas existe uma ignorância nossa, né, de saber indicar, Isso está bem divulgado no site, por exemplo, do hospital, está bem divulgado? Não está, né? Não está. Esse foi um trabalho, até que quando eu fui presidente da sociedade, a gente se focou muito em tentar, através das mídias sociais, das redes, chegar ao público. Né? Eu acho que esse é um processo que a própria sociedade tem feito e outras sociedades no mundo também. Esse não é um problema só daqui. É um problema... acho que dessa coisa de ser um jovem, uma jovem criança. Nova, né? Marco, por exemplo, vamos imaginar, eu estou pensando agora num cenário, eu sou cirurgião urologista. E aí, o sucesso do tratamento do tumor renal por ablação, por radiointervenção, é o gold standard, ou seja... Provavelmente esse urologista ele vai tentar fazer essa cirurgia. Sim. E isso está acontecendo já em alguma área ou não? Você tem percebido isso? Fazer o procedimento. Fazer a ablação, fazer a radiointervenção. Não, eu acho que isso vai ser natural, provavelmente. Eu cada vez mais, eu acredito assim, a medicina não tem essas linhas... dono, né? Não tem um dono. Eu acho que o conhecimento, o treinamento... Se você tem conhecimento, você treinou, você está habilitado, você tem mas na teoria ele não poderia treinar, né? Porque se ele não é vascular nem radiologista, ele não poderia treinar. Mas ele é urologista, a especialidade... Não, ele não poderia treinar dentro desse ambiente da intervenção. Entendi. Mas vamos dizer, tem um serviço de urologia que resolveu investir nisso. Né? Aí chama alguém que vai treinar todos os urologistas. Mas eu acredito que cada vez mais ou vai ser essa uma opção, ou eu acredito muito mais na outra opção de a gente vai trabalhar cada vez mais em grupos, né? Então, você é um grupo que trata tumor renal. Então, você independente se seja cirúrgico, deveria ser ablasivo. Então, é aquele grupo, aí o grupo todo participa que faz isso. Isso é uma tendência, principalmente na Europa, países nórdicos, você tem grupos especializados, centros especializados, e aí é aquele grupo que trata. Você não é mais... Até para não ter, entre aspas, a guerrinha de você... É isso que eu ia falar. Existe a coisa da vaidade também, né? Porque a cirurgia robótica, na urologia, entrou, acho que é a área que mais atua em cirurgia robótica. Provavelmente sim. Então, assim, ele tem um paciente com um caso de um tumor,
Você acha que existe uma tendência de indicar a robótica e nem lembrar que pode fazer? Eu acho que é natural, por exemplo, se você... É natural na nossa área médica. Dá assim, pra entender. Você sabe fazer isso, você acredita nisso, você indica isso. Né? Por isso que, às vezes, você está num grupo multidisciplinar e que tem um maestro orientando isso. Fundação de casos, né? Fundamental. Dos meus mentores, uma pessoa que me estimulou muito, foi o professor Samerap, né? Sim. Você conhece? Claro. O filho dele esteve conosco. O Marco Arap esteve conosco. O professor Sami, a gente foi nessa jornada juntos, ele acreditou, indicava e tal. Chegou um momento que ele falou, Marcos, olha, ele até falou isso num congresso de urologia, ele falou, eu me sinto envergonhado de indicar uma cirurgia para um tumor renal menor que 3 centímetros. Olha que, entendeu? que interessante. De uma pessoa que você sabe como é que ele é. Isso, para quem está nos acompanhando, é fundamental. E o Marcos citou isso, e eu acho que hoje em dia, o paciente, ele tem que ter essa postura de procurar o melhor, né? Sim. Porque muitas vezes, ou de infelizmente, o médico não procura o melhor, procura o que ele sabe fazer. Sim. Isso não é que é um perigo, isso não estamos aqui, pelo amor de Deus, para julgar ninguém. Mas é um perigo, né? Ou seja, você vai indicar para o seu paciente aquilo que você sabe fazer. E o que você acredita. E às vezes não é o melhor. Né? Exato. E muitas vezes não é o melhor. Então, assim, a gente tem as redes sociais, tem o Google, claro que tem muita besteira, mas é uma fonte de pesquisa que a gente não pode negar. Eu acho o que acesso ao melhor ouvir tratamento. sempre mais de uma opinião é importante. É importante. Toda e qualquer patologia. Agora vem ouvir muitas opiniões também que deixa Não. perdido. Também eu não. falo para o paciente, ele não pode escutar muitas opiniões, então ele fica perdido. Senão você Ele fica tem que escutar doido. 1 ou 2 no máximo. O Dr. Google, muitas vezes eu acho que ele dá mais atrapalha. Dá mais atrapalha. Eu também mais acho. do que Eu também acho. ajuda, Eu né? também acho. Ainda mais que tem aqueles anúncios. E outra coisa que eu acho da área médica atualmente, até pela questão de mídia social e tal, eu acho que tem coisas assim que eu acho que absurdas que a gente tá A vendo. nossa área é campeã número 1, né? Nossa área outro dia eu vi dá vergonha, assim, né? o máximo, eu vi essa coisa de injetar azul de metileno na veia. Ah, Foi meu uma coisa amigo, que não me fala. Eu não vi Não, isso. e o que é pior, um artista, né? Um cara que eu não tem vi, uma eu não vi, formação eu de não vi isso aí, eu não vi isso aí. opinião. O cara tá botando azul de metileno na veia. Pra quê? Então, sendo que Não, isso... dizendo que vai melhorar. Tira Da tudo, tira inteligência. encosto, Não, o cara- tira mal olhado, o encravado. O cara vira nobre. Não, Sangue azul na hora. Na hora. Então, Eu fiquei assim, eu fiquei entristecido. entristecido. Eu não vi isso, Gente, eu não vi, como eu não vi essa... Não existe nenhuma evidência científica, Não, nada. várias coisas. Isso é um perigo. Isso, você que está acompanhando, Não, cuidado. tome hein? azul na veia, pelo amor Sabe de que Deus. não só azul na veia, tem outros tratamentos compassionais ou compassionados que as pessoas acham, que é absurdo, né? Enema de Então, café. mas essa Enema de café, eu te contei de uma paciente, né, de enema de café que ela essa fez. transição entre o que tem evidência, o que é correto e agora tem um outro lado também, assim, né? A medicina ela é uma especialidade que tem tanta inovação, tanta tecnologia, tanta coisa, mas a adoção dessas mudanças ela é muito lenta, né? Seja porque hoje a gente tem de uma certa maneira é interessante, mas eu acho que a gente vai ter que achar mecanismos que acelerem isso, porque a gente vive num mundo de transformações muito mais rápidas, né? Então, você já está com tudo isso aí, por que isso não é... Por isso que ainda não entrou no hall da coisa. Por que isso não entra... Se você olhar para outras áreas, se você tem uma indústria que está trabalhando com uma determinada tecnologia, aparece uma nova que mostra que é mais barata, é mais eficiente, automaticamente ela é trocada, né? Pela outra. A medicina não. Demora um tempo para aquilo realmente Quem se falou de incorporar. conhecimento né? médico outro dia, na velocidade? Ah, não, foi um cirurgião do Paraná que falou agora no congresso. Eu agora esqueci, por isso que eu queria repetir, mas achei que foi algum... Falou que assim, que a medicina nos últimos 2 anos, ela está crescendo numa velocidade 50 vezes mais que cresceu nos últimos, quer dizer, o que a gente está agregando de Os conhecimento... livros que nós estudamos não vale nada. Não vale há 5 anos atrás. Sim. Há 5 anos, não é que não vale há 30 anos. A velocidade de conhecimento médico está absurda. Eu vejo assim, absurdo. essa transformação que a gente está vendo, principalmente tecnológica de saúde digital, de AI e tal, tem o seu lado que eu acho que é interessante, que eu acho que você democratiza o conhecimento e traz aquele especialista que demorou tanto tempo para se formar, você tem uma tecnologia que aproxima ele de um cara que não teve tanto tempo, né? Seja nas diferentes áreas. Marcos, né? para a gente não perder, pra gente não perder essa oportunidade que você falou, isso de inteligência artificial, qual que é, não estamos sabendo, qual que é
é assim, o impacto, a gente está vendo muito falar sobre isso, sobre que, por exemplo, para laudar uma tomografia, laudar uma ressonância, o computador, o software vai fazer muito melhor do que o homem, entre aspas, né? Isso já é uma realidade? Não, né? Não, isso se falava que há 5 anos atrás, se falava que em 5 anos ia acabar a especialidade. Isso. Não aconteceu nada, não mudou nada. Estão se criando isso, acho que é um processo que vai, na verdade, ser um facilitador. Você vai ter uma ferramenta que vai tirar aquele trabalho burocrático que você tem, mas você vai precisar da pessoa humana. Eu acho que essa transição entre arte médica e tecnologia é outra coisa muito, muito interessante. E acho que a gente, cada vez mais, vão tirar, a tecnologia vai vir, o AI vai vir para tirar aquela coisa mecânica, robótica, deixar você com mais tempo para justamente interagir com o paciente, ser mais empático. Vai ser quase um piloto de avião, naquele sistema todo computadorizado, mas se não tiver piloto de avião, não vai andar o avião. Não vai rolar. Decolar. Não vai rolar. Abel, mais uma já vez. passou uma hora de uma velocidade absurda. Pois é, eu fico entristecido nesse E momento. a gente precisa aumentar nossos episódios, falar para o nosso produtor aumentar pelo menos uns 15 minutos. Porque a conversa fica boa, né? Fica boa. Começa. Marcos. Super obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer Foi um enorme. prazer ter você. Gostei mesmo. Pode me convidar que eu volto. Obrigado. Que legal. Conversa que legal. fluiu de um jeito, não, né? E tem tanta coisa pra conversar ainda, né? E eu achei que ele ia falar do Xingu pra gente mais um bocadinho. Tem um outro episódio. Marcos 2, pra gente falar Nós sobre Nós precisamos um dia chamar todo mundo desses projetos que já vieram aqui pra gente pra até estimular, né? Pra dar estimular, uma... pra gente. Não, eu acho que esse seria um tema interessante, essa questão de ONG, ou atuação em áreas remotas, populações vulneráveis. Acho que todo mundo se doar um pouquinho, né, pelo nosso semelhante. Pessoal, gente, muito obrigado. GCA, Mais uma vez agradecer o patrocínio, o apoio. Até próxima terça-feira. Estamos juntos. Marcos, muito obrigado. Obrigado. Juliano, Júlio, obrigado juntos. mais uma vez aí Obrigado. pelo apoio. Ótimo.